Boa noite, eu acho que essa é a última aula, né? Vou dar uma pincelada sobre. Oi? Vou dar uma pincelada sobre síndrome facetária, né? O tratamento por risotomia por radiofrequência, seja ela convencional ou pulsada. Já fui apresentado aqui pelo Dr. Igor, já, tá? Eu fiz fellowship em neurocirurgia funcional, neuromodulação e terapia antálgica no AC Camargo, aos cuidados do Dr. José Osvaldo, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma pincelada rápida, tá? A lombalgia crônica é uma síndrome dolorosa mais comum, né? E representa um enorme fardo para a sociedade, né? As articulações facetárias, lombares principalmente, constituem uma fonte comum de dor. Então, a gente sabe que a lombalgia é uma queixa muito comum no dia a dia, mas ela é multifatorial. Tem componente muscular, tem componente discal, componente ósseo, e temos o componente articular, entre eles o facetário, tá? Então, a articulação facetária constitui uma fonte comum de dor, mas ainda ela é mal compreendida, mal diagnosticada e tratada de forma até inadequada. A síndrome clínica clássica da síndrome facetária é uma dor nas costas uni ou bilateral, que irradia para um ou ambas as nádegas, virilhas, coxas e até o nível do joelho. A gente chama isso na nossa clínica da neurocirurgia de uma pseudo-irradiação, né? Após falha no tratamento conservador, esses pacientes podem sim se beneficiar de um tratamento com esteroides, tá? Que é a famoso bloqueio, a famosa infiltração, e até intervenções até mais específicas, como a neurólise por radiofrequência e afins. Diversos estudos implicam que a síndrome facetária está bem presente no nosso dia a dia, sendo o principal gerador de dor em 10 a 15% dos jovens, tá bom? Com lombalgia, podendo chegar a 15% entre os trabalhadores com queixa de dor, 40% na população idosa, sem trauma pré-existente, ou seja, bem relacionado com a degeneração, né? E 45% de uma população bem mais heterogênea, quando a gente leva em consideração os jovens adultos, jovens adultos e idosos. Estudos diagnósticos controlados mostram uma prevalência, mais ou menos em torno de 27% a 40%, tá, de síndrome facetária na lombalgia crônica. Isso difere e vai aumentando ao longo dos anos também. Da parte anatômica, eu não vou citar muita coisa, vou citar basicamente que em cada articulação de L1 a L4, ali na articulação facetária, ela é nervada por um ramo dorso medial, que a gente chama, tá bom? Que emerge ali no ligamento intratransversal. Esse ramo posterior, ele passa na margem superior do processo transverso e segue até a articulação facetária, acima e abaixo. Então, a gente vê que cada articulação ela é inervada pelo suprimento duplo de um ramo medial do mesmo nível e de um ramo acima e abaixo, tá bom? Isso é importante. A articulação facetária como uma fonte de lombalgia, ela foi descrita pela primeira vez em 1911, na década de 20, por Goodweight, e Gromley usou o termo síndrome facetária para descrever os sintomas originários daquela articulação. A dor geralmente era pior pela manhã, durante o período de inatividade ou após exercício de estresse, ou seja, é 8 ou 80. Se você não utiliza muito a articulação, ela vai doer, se você utiliza em excesso, ela vai doer também. Tá? Relacionada à extensão da coluna lombar ou rotação de movimentos do tronco, né? E pode ser provocada na posição em pé ou sentada e também até na palpação da articulação facetária. A primeira coisa que a gente pensa como um tratamento percutâneo para a síndrome facetária, para a lombalgia, são os bloqueios anestésicos, que estão bem estabelecidos na sociedade aqui, na nossa sociedade médica, né? Ela é uma infiltração que a gente faz nas áreas intraarticulares, periarticulares e no próprio ramo da raiz dorsal ali. A gente tenta, bem estabelecido na literatura, o bloqueio intraarticular e o bloqueio do ramo dorsal. Mas pela dificuldade técnica do bloqueio intraarticular e por pouca experiência do dia a dia de muitos colegas em identificar o ramo dorsal medial, geralmente o mais utilizado é o periarticular, tá bom? Mas os estudos comparam geralmente o bloqueio intraarticular com o ramo dorsal medial, tá bom? Numa revisão mais recente, mostrou que uma maior evidência no alívio curto e a longo prazo da dor existe nos bloqueios do ramo dorsal medial, tá? Naquela posição que eu falei, acima do processo transverso, ali bem no ombro em relação ao corpo vertebral, tá bom? Então, o bloqueio do ramo dorsal medial versus o bloqueio intraarticular, tá bom? E vou explicar mais para frente o porquê. Não, está até aqui embaixo. Então, os bloqueios intraarticulares parecem ser menos precisos anatomicamente. Você pensa, você tem uma faceta articular superior,
uma faceta particular inferior. Entre elas existe uma articulação facetária, que já é bem pequena. E você ir colocar uma agulha naquela região que está degenerada é muito difícil. Então, geralmente, quando a gente faz essa tentativa de fazer um bloqueio intraarticular, a gente acaba pegando a região periarticular, que tem menos efetividade, tá bom? E com isso, fazendo o bloqueio, a sequência é o quê? Risotomia por radiofrequência, tá bom? Que é uma técnica já bem difundida na nossa sociedade médica, principalmente entre os médicos que trabalham com dor e lombalgia crônica. Então, na década de 30, Kirchner demonstrou a primeira utilização conhecida da radiofrequência, tá bom? Com termocoagulação no gânglio de Gasser para neuralgia de trigêmeo. O trabalho inicial demonstrou que a corrente contínua de radiofrequência, essa corrente contínua a gente chama de convencional atualmente, tá bom? Criava uma lesão térmica focal em uma via neural, interrompendo o quê? A nocicepção e, consequente, a sensação de dor. 2 décadas depois, lá na década de 50, o trabalho Aronow e Cosman levaria ao advento dos primeiros sistemas de radiofrequência para uso comercial no dia a dia da medicina. Alguns anos mais tarde, as técnicas percutâneas de neurotomia por radiofrequência do ramo dorsal medial foram introduzidas. Até então, só utilizava a técnica intraarticular, né? Então, começamos a utilizar no ramo dorsal medial da síndrome fascitária. A tecnologia da radiofrequência pulsada, tanto falada pela doutora Daniele, foi introduzida pela primeira vez na Áustria em 1995, ou seja, quase no século XXI, né? Foi desenvolvida para reduzir os riscos de déficit motor, pois não criaria uma lesão térmica destrutiva. Então, qual é a principal diferença entre as duas? Na radiofrequência convencional contínua, você faz uma tentativa de lesão definitiva, uma lesão térmica naquela região, podendo chegar até 80, 85 graus a ponta da agulha. Na pulsada, você faz pulsos de lesões até 45 graus, 42 graus, na verdade. Então, você não faz uma lesão definitiva, você faz uma alteração no campo ali daquela região, que faz uma destruição, que a gente não fala, que não faz uma meiose naquela região. A gente faz uma alteração dos componentes daquela região. A Erapetian propôs que a eficácia da radiofrequência pulsada ela pode ser secundária à exposição ao campo magnético, tá bom? Em oposição ao quê? À coagulação térmica da radiofrequência convencional. Em 98, foi publicado o primeiro artigo sobre os efeitos da radiofrequência pulsada no gânglio da rede dorsal. Então, só em 98 que isso foi usado para a lombalgia crônica. A radiofrequência convencional ela consiste na colocação de eletrodos, tá bom? Sob orientação de imagem, seja ele raio-x, seja tomografia, seja ultrassom, tá? Fornecendo uma corrente senoidal, ou seja, sem muita alteração na sua amplitude. E o objetivo buscado é o quê? Expor as células a uma temperatura nervosa maior de 45 graus. Por que maior 45 é esse número chave? Porque a partir de 45 há lesão nervosa, tá bom? E lesão de qualquer tipo de tecido, causando uma desnaturação celular irreversível. A radiofrequência pulsada, a aplicação da energia é em ciclos pulsados, que nem eu falei, em temperaturas não superiores a 42 graus. Existe esse patamar de 42, 45, que ninguém sabe dizer se causa ou não uma lesão definitiva. Mas, geralmente, quando a gente chega na ponta da agulha a 80 graus para fazer uma lesão definitiva, a gente desliga o aparelho, espera baixar até 42, menos de 42, aí que a gente tira a agulha. Tem muito colega que não espera baixar até 42 graus a ponta da agulha e vai puxando. Esse fato de puxar vai lesando todo o tecido quando você vai retirando a agulha. Isso é muito comum, tá? Vamos ver aqui. A justificativa para o uso de radiofrequência pulsada é evitar o quê? Qualquer potencial dano inadvertido nas raízes nervosas adjacentes, bem como a possibilidade de instabilidade secundária na coluna devido à degenervação muscular. Por que ele cita isso aqui? Citado em alguns artigos, degenervação muscular também. O paciente fica com lesão na parte muscular ali das costas. O ramo medial dorsal, ele também manda um ramo para musculatura paraespinhal. Então, se você faz uma lesão definitiva ali errônea, pode fazer também uma fraqueza muscular ali. Então, isso aqui é um sistema de radiofrequência, tá bom? O aparelho. Existe aqui, isso aqui é o de 2 canais, que a gente fala, tem até de 3, 4 canais. Alguns falam até de 5, 6 canais, mas eu nunca vi até 4 canais. Então, é a parte que aqui você faz a parte da cânula, a introdução da cânula, o eletrodo neutro, né? E aqui o controle, que pode ser por aqui ou pode ser também no pedal. Existem vários tipos de lesões. Existe a lesão monopolar, que é a ponta da agulha em si faz a lesão. Existe o tipo de lesão bipolar, que você usa o tecido entre 2 pontas de agulha para fazer essa lesão, que é bem interessante. E com isso, como é que você vai
identificar que tipo de lesão que eu vou fazer e tudo mais. Isso depende de onde você vai fazer. No caso aqui, a síndrome facetária, a gente usa uma menor diâmetro com menor também ponta ativa. Então, o que vai diferenciar o campo de lesão vai ser o diâmetro, tá, da agulha e também o tamanho da ponta ativa. Então, se você vai usar para outro tipo de negócio, para fazer o bloqueio do gânglio de Gasser, se vai usar para um bloqueio de nervo supraescapular ou qualquer outro tipo de nervo, vai diferenciando de acordo com o seu potencial, com a sua função. Uma moda importante para você evitar qualquer tipo de lesão, além daquela parte da temperatura que eu falei, é fazer a estimulação, tá bom? Então, uma estimulação prévia à lesão em si é muito importante. Primeiro, a gente faz uma estimulação sensitiva, com uma frequência bem alta, tá bom? Ela deve produzir uma sensação de formigamento na área dolorida. E depois você faz uma estimulação motora, com baixa frequência, tá bom? Para ver se ele não faz nenhuma contração muscular que não é para ser feita na perna, tá? É preciso cautela na sedação, tá? Então, assim, os pacientes não podem ser muito sedados, justamente para a gente saber se estiver perto de uma área motora, né, de um nervo motor, que vai causar lesão ou não. Então, aqui é só um exemplo rápido, eu peguei nas minhas fotos mesmo, tá? Aqui é a região, que eu nem falei, né? A parte mais proximal, mais medial do processo transverso com o corpo vertebral. Nessa região, a gente posiciona a ponta da agulha, que é a ponta ativa, tá bom? Introduzindo nessa região aqui, através de radioscopia, nesse caso, a gente estimula, faz estimulação sensitiva motora. Não teve nenhuma reação, o paciente não pulou a perna ou algo do tipo, você pode começar a fazer a lesão, tá? Aqui eu mostrei que é uma foto difícil até de ver com nos maioria dos raios-x por aí, uma lesão da faceta articular. Então, a gente tenta posicionar a agulha aqui, ó, nesse meio para poder fazer o bloqueio da faceta articular. Eu peguei essa paciente, que é uma paciente de 22 anos que fez o bloqueio. Então, tu vê que a faceta dela está bem íntegra ainda, né? Quanto mais idoso, isso aqui é quase impossível de ver, essa diferenciação. Então, vamos falar um pouquinho das diferenças, né? Então, a radiofrequência convencional ou contínua, ela é ablativa, bem lesiva. Ela é usada praticamente para nervos sensitivos, isso é bem óbvio, né? Se você fizer no nervo motor, vai causar uma lesão definitiva no paciente. A regeneração dos nervos geralmente é bem parcial, ou seja, uma vez lesados, dificilmente eles voltam ao que era antes. E o alívio da dor acontece por períodos bem maiores, 12 meses, 24 meses, até anos. Na radiofrequência pulsada, existem microlesões, tá bom? Os nervos podem ser mistos. A regeneração dos nervos, ela acontece já imediatamente já minutos após a radiofrequência pulsada, e o alívio da dor pode durar de 4 até 24 meses. Isso aqui é um pouquinho fala das complicações, tá bom? Geralmente é bem comum, menor que 1%, e a duração é limitada e de natureza bem menor. Quais são os maiores efeitos colaterais? Desestesia cutânea dolorosa ou hiperestesia, aumento da dor devido a uma neurite, uma inflamação local, formação de neuroma, se você pegou o nervo de uma maneira errada ali, ou uma dor por desaferentação. Então, qualquer coisa relacionada a nervo, se fizer de maneira errônea, ou em excesso ou em falta, pode causar desaferentação. E a lesão nervosa não intencional, quando é que você tenta evitar isso? Principalmente, estimulação sensorial e motora prévio à radiofrequência. Então, você sempre tem que estimular, para não deixar fazer essa lesão definitiva no nervo que você não queria fazer, principalmente o nervo motor. Aqui eu coloquei esse slide aqui falando sobre a parte de gastos, tá bom? Que ele fala que ele cita que os bloqueios eles são bem sucedidos, bem estabelecidos os bloqueios e infiltrações e são bem mais baratos que a radiofrequência. Aqui no Brasil só é liberada a radiofrequência nos planos de saúde se você fizer um bloqueio teste prévio. Nos Estados Unidos até tem que fazer 1, 2 até 3 bloqueios prévios para poder ser liberado, tá? Aí ele compara nesse artigo o custo disso. Se você for olhar o custo, ó, em 2007 era 94 mil nas radiofrequências e pulou para 266 mil reais em 2016 a cada 100 mil inscritos que fizeram esse bloqueio, essa radiofrequência. Nos bloqueios, em 100 mil também, pulou de 257 para 396. Olha o custo do bloqueio. Para que fazer esses bloqueios antes de uma radiofrequência que não causa tanta lesão, não é tão indolente para o paciente, né? Então, é isso que eles questionam bastante lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil deveria ser a mesma coisa. Agora são alguns follow-ups, né? Aqui é um estudo retrospectivo, uma revisão, tá bom? Sobre as características dos pacientes que fizeram essa radiofrequência. Então, os que têm melhores respostas são os que utilizaram previamente opioides,
tá bom? Então, os pacientes que usavam opioides previamente ou durante a radiofrequência, né, tiveram diminuição bastante desse limiar de dor, tá? Está bem estabelecido na literatura. Aqui fala, já comparando a pulsada com a convencional, né? A convencional de 80 graus com a pulsada de até 42 graus. Então, aqui está falando que a convencional foi muito melhor, mas teve mais significância estatística que a pulsada para síndrome facetária. E nesse estudo aqui foi engraçado que eu peguei também comparar as duas. Aliás, sempre comparando as duas, tem vários estudos, americanos, europeus, mas eu peguei esse aqui da Turquia, que é um dos poucos que fala que a pulsada ela é superior à convencional. Então, até um ano depois, a pulsada foi superior em relação à convencional. Pode ver que já não era tão significante depois de 6 meses. Mas é um dos poucos estudos que compara as duas e fala que a pulsada é mais significativa. Aqui é outro estudo também comparando as duas, é uma revisão sistemática, que compara também as duas e fala que as duas têm um efeito semelhante, tirando um estudo, que é esse mais recente, de 2016, de Nebreda, que a pulsada nem funcionou para a síndrome facetária. Tá? Pode ver que aumentou até o valor em relação ao pós-operatório. Isso aqui já é comparando já a CRIO com a tradicional, né, com a convencional, falando que as duas têm uma significância estatística semelhante. Tá? Eu peguei essa porque eu fui lá no consenso americano sobre tratamento intervencionista para dor, e eles falam um consenso, umas recomendações. Né? Então, alta recomendação nível A, que a radiofrequência convencional ela é bem efetiva para dor lombar crônica. Tá? Independente se for síndrome facetária, não. Você pode utilizar também quando não é diagnosticado assim, tão efusivamente na clínica a síndrome facetária. Quando é que o consenso é moderado? Nível B, que a radiofrequência convencional ela é superior à pulsada. Ele coloca como moderado em nível B, porque as duas têm algum tipo de efetividade, mas está sendo provado continuamente que a convencional realmente ela é superior, mas os estudos estão sendo feitos ainda. Consenso moderado já nível D, que a radiofrequência pulsada não é eficaz. Ela tem algum grau de eficácia, mas ela não se compara à radiofrequência convencional. E um forte consenso em nível A, que tanto a convencional quanto a CRIO, elas podem ter uma eficácia bem parecida. Que é o último slide, tá bom? Que também é uma revisão sistemática e uma meta-análise, comparando o uso da radiofrequência convencional, tá bom? Que a ótima resposta já no pós-operatório imediato e a pouca resposta no pós-operatório mais tardio, a partir de 3 meses, que deve haver alguma reserva ao considerar o uso da radiofrequência como primeira linha ou como modalidade única, isolada, de gerenciamento de dor. Eu falo isso por quê? Porque só isso não vai tratar o paciente. É uma dor, um sintoma multifatorial. Então, você tem que fazer as terapias complementares, tem que fazer o uso de medicação se precisar realmente. Isso aqui vai complementar o tratamento. Muitas vezes eu falo no dia a dia que isso aqui vai ajudar o paciente a fazer a reabilitação, a fazer a fisioterapia, que muitos desses pacientes nem conseguem fazer a fisioterapia. Né? Então, isso aí é para ajudar, para complementar. Pode ser uns 40%, 50%, mas vai ajudar. Precisa de outros fatores para ajudar esse paciente também. Acho que é isso aí.